Queridos amigos, é um prazer estar novamente aqui com vocês para mais um Café com Luz. Esse espaço na TV informal, onde a gente, tomando um cafezinho, convida vocês aí que estão nos assistindo a participar de um bate-papo descontraído para falar de espiritualidade, a nossa essencialidade através do prisma da doutrina espírita, lastreada no Evangelho de Jesus. E a gente traz convidados para esse dedinho de prosa. Então, senta aqui, traz o seu café, o seu copo d'água, enfim. O importante é ser descontraído. Para o nosso café de agora, nós vamos ter aqui ao nosso lado nosso querido amigo Paulo Maia. Ô Paulo, que prazer. Maurício, obrigado pelo convite. É sempre bom uma pausa para falar um pouco sobre espiritualidade. Bom demais. O cafezinho tá bom? Tá ótimo. Paulo Maia, pessoal, para quem não conhece, é trabalhador do movimento espírita e no momento está aí com um encargo, não vamos falar de cargos, tem a ver com o assunto, com o encargo da direção da nossa Federação Espírita do Distrito Federal. É muita responsabilidade, não é, Paulo? Com certeza. Afinal, você está sendo ali representante do Cristo numa obra do bem. Então, há que se ter muito cuidado na condução das coisas. E aí, para a gente poder falar um pouquinho disso e fazer associação, o tema vai ser Evangelho, o grande servidor. Então quer dizer que agora que você é diretor da FEDEF, você é um grande servidor. Quem é o grande servidor? Eu tenho a cola aqui, mas você já viu um pouquinho, a gente conversava antes, né? Mas vamos brincar um pouquinho com isso? Sim. No movimento religioso não tem essa coisa de, ou fora dele, da gente buscar destaque? Como é que é isso para o movimento cristão? É a questão da liderança. A liderança sempre o coloca em evidência. E essa evidência, às vezes, para algumas pessoas, pode parecer uma certa celebridade. Isso é uma armadilha muito grande, tem que tomar cuidado. E daí a questão de comandar, de orientar, ser obedecido, ser servido, tem que se ter muito cuidado. Daí o grande servidor, imitando o modelo de Jesus, é o que mais serve. Ou seja, na relação de qualquer trabalho para a ordenação humana, porque nós estamos aqui num corpo de carne, né? Sim. Tem as questões humanas. O movimento religioso trata da vida do espírito na matéria. E além das organizações totalmente humanas, nós temos as organizações religiosas que têm um propósito. A Federação Espírita está dentro do movimento espírita, mas o espiritismo, como movimento, qual seria o propósito essencial? A gente falar de objetivo para ver como é que nós estamos com ele. Na verdade, a gente se coloca como uma grande orquestra, né, de Jesus, onde cada um tem seu instrumento, sua afinação, mas quando a gente vai trabalhar orquestradamente, e a federação tem um papel regional de orquestração, a gente não escolhe a música, a gente tem que pegar a música do Cristo, a partitura que Ele nos passou e juntos, né, nos sintonizar. Agora, tem uma herança aí, atávica, da nossa religião, das nossas experiências pretéritas, de que o posto é importante, né? As pessoas se vestiam de púrpura, aquela coisa toda, tinha comando, envolve dinheiro também, porque nenhum empreendimento que se vai fazer você consegue fazer de graça, ou alguém está pagando, ou voluntário, e no meio espírita tem muito disso, né? A gente faz o evento, a gente junta o dinheiro para comprar as coisas para fazer o evento, chega no evento a gente compra as coisas para poder levar, para gastar, para não ter que retornar com ele. Então, eu creio que... É difícil administrar isso. É uma questão de administrar. Quem envolve, aí você falou uma palavra certa, administrar, aí tem também que se qualificar, tem que estar preparado para ser um gestor, entendeu? Trabalhar com os conflitos, trabalhar com a diversidade, trabalhar com a dificuldade mesmo do dia a dia. Então, nesse processo aí, o papel mesmo do líder espírita é ser o líder servidor. Trabalhar, orientar as pessoas e direcionar o caminho. Porque a gente entende que o propósito de tudo isso é a nossa melhoria íntima. Porque, infelizmente, às vezes a gente se vincula a qualquer filiação religiosa, não só espírita, achando que a religião vai resolver os problemas nossos. Ou seja, se eu estiver bem com Deus, Ele, entre aspas, me premia com a situação financeira melhor, um posto. A nossa relação com a religião também é um pouco equivocada. A gente usa o meio material, com os próprios recursos, mas para atingir qual fim? É a saúde, a melhoria de quem? Quem eu sou, né? Exatamente. E também eu acho que é herança atávica nossa, né? Porque vendeu-se indulgência por um tempo. Então essa crença foi muito alimentada pela religião de alguma forma. E hoje muitas pessoas, e algumas religiões ainda trabalham assim, elas prometem um paraíso, prometem a salvação, um emprego, um casamento melhor, uma melhoria em troca de um benefício material. E
para aquelas pessoas que estão perdidas naquele momento, pode ser uma opção. Mas a doutrina espírita nos esclarece, né? Abre os nossos horizontes, trazendo aí essa questão de dar, né? Sem esperar retorno, de servir sem exigir recompensa, de fazer o bem sem esperar algum reconhecimento. Individualmente ou coletivamente, a gente prospera não porque fomos premiados ou castigados. Aí a doutrina espírita talvez tenha uma contribuição muito grande, talvez não, tem, né? A gente tem que afirmar que é a nossa convicção. Exatamente. Uma contribuição de dizer, olha, tudo aquilo que a gente tem é conquista. Inclusive as dificuldades, porque se elas não são o meu plantio de quem plantou vento está colhendo tempestade, não por punição, mas por processo de aprendizado, eu não tenho nada a espiar, eu não estou colhendo, mas está difícil, é porque é uma prova para que a gente dê um passo à frente. É por aí mesmo, Paulo? Essa questão, Maurício, envolve muito a maturidade individual, de como nós estamos recebendo a doutrina. Porque quando a gente chega, normalmente a gente chega assim, vou fazer o bem, né, para ganhar alguma coisa. E quando a gente vai entendendo que o processo maior da encarnação é a reforma íntima, é a melhoria do espírito, que somos nós, a gente vai perdendo essa questão. Até na forma de relacionar com o próximo. É muito comum hoje algumas pessoas interpretarem errado a lei do karma, né? Ver alguém sofrendo ali e falar, não, ele merece, deixa ele sofrer, né? Deixa ele sofrer, ele está merecendo. Acontece alguma coisa ruim, a influência dos espíritos. Então a gente começa assim a se vitimizar em algumas situações, mas à medida que a gente vai se beneficiando desse conhecimento, vai aprofundando, a doutrina vai se envolvendo por dentro, a gente começa a perceber que o próximo é uma extensão do nosso coração, entendeu? Que o serviço do bem não é para eu ter um retorno, é a própria satisfação de servir, já é o retorno da atividade. E aí a gente vai amadurecendo, e à medida que amadurecendo, vamos chegar aí a um Chico Xavier que não importa a dor no corpo, não importa a dificuldade, continua servindo e aprendendo. Eu creio que hoje ele é um bom referencial para todos nós. O Chico, que é muito próximo ao nosso movimento, mas tantos outros grandes conhecidos ou anônimos que vivenciam isso, né? É aquilo que a gente fala, transcendem os rótulos, transcendem as religiões formalisticamente. Lembra-te assim, chorei e guardei a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. Chorei ao Amas encontrar desta forma, Porque nós estamos muito acostumados com o modelo antigo, que mesmo na administração como ciência, a gente já não vê os cientistas dessa área falando naquela coisa do autoritarismo, dessa hierarquia que quase que humilha, que restringe. Essa autoridade ela é conquistada, não é? Como é que é esse é interessante processo? se comentar, levar os autores antigos, que hoje a mudança de geração está muito rápida. Antigamente era 30 anos, tinha uma geração, vinha outra, né? Agora, não, de 10, 15 anos, já se tem uma nova geração. Tem até alguns estratos sociais, geração Y, X, Z, essas coisas assim, né? Mas o interessante é que ela está cada vez menor. Então, os conflitos estão acontecendo antes. E as novas gerações não aceitam essa hierarquia antiga. E como nós temos filhos, né? Temos, né, famílias, e a gente tem que trazer, porque se nasceram no nosso lar, na nossa casa, e eu vou lembrar a Sandra Borba, né? Se come do meu feijão, segue a minha religião. Né? Então a gente tem que orientar esses meninos, e aí talvez tenha que ter uma certa disciplina. Mas de qualquer forma, é diferente de como nós fomos evangelizados. É diferente de como nossos pais, né, conheceram a doutrina espírita. Até porque muitos deles não tinham no berço essa comunidade. Hoje eles nascem no nosso berço, e outros que nasceram no mundo, mas não tiveram oportunidade, nós temos que trazer. Então a forma de fazer o trabalho, de comandar, de liderar, ela tem que ser muito afetiva e muito pelo exemplo. Não há espaço mais para imposição, para tirania, para aqueles modelos hierárquicos militares. Você deu um exemplo legal, porque quando a criança ela não tem liberdades proporcionais à sua condição, o que o pai intervém? Então tem gente que fala assim, não, religião a gente devia deixar o menino crescer.
Ou religião, outra coisa que a gente acha que é fundamental para regular a questão do comportamento ético. Ora, eu dou liberdade para ele escolher se ele tem ou não que escovar o dente, seu menino pequeno, não faz bem para a saúde dele. Se eu entendo que a formação ética e religiosa é importante, até ele poder, e aí a idade é quem vai saber se é com 16, 17 anos, a gente acha válido que haja um empurrãozinho um pouquinho mais assertivo. Mas o principal argumento, mesmo na infância, não é só de vamos lá, é essa afetividade. Para que eles gostem, para que seja gostoso estar ali. Tem uma questão da memória emocional, que são aqueles cheiros, aquelas situações que a gente sente hoje nos remete a alguma situação no passado. Então, se nós não envolver nossos filhos, né, os nossos evangelizados na casa espírita, num momento de alegria, de prazer, ele não vai associar. Ele vai associar espiritismo a quê? Chato, aula, né? Aula como era antigamente. Ele vai associar a um castigo, a uma imposição, uma barganha com o pai. Não, você vai na religião, na evangelização, depois vai para o cinema. Ou senão aquela coisa, poxa, esse tal de centro espírita roubou meu pai no domingo de manhã. Roubou meu pai no domingo, no sábado à tarde. Aí qual é a memória associada a espiritismo? Que eu ficava à tarde na televisão, na internet, no shopping, e meus pais estavam nesse negócio de centro espírita trabalhando. Então, o processo gosta muito grande, Maurício. É na casa espírita que tem que acolher todo mundo, com atividades dinâmicas, interativas, né? Então, se eu vou, tem que ter espaço para o filho, para o jovem, né? Até para o idoso, para o bebê, inclusive, né? Que agora a gente sabe que já é sabido, né? Cientificamente, que o bebê recebe influência. Até se faz cirurgia em bebê hoje, no útero, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. E a mudança de comportamento nosso, como pais, como filhos, como irmãos, de envolvê-los no sentido de afetividade mesmo. Vamos lá, não mais impor, não mais aquela coisa, entendeu? Quando é o caso, até se a pessoa está um pouco perturbada, às vezes acontece com adolescente, é muito comum, né? Eles querem provocar os pais. Aí ele sabe que o que eu quero fazer com ele é evangelização, e já arruma uma desculpa, alguma coisa, mas também está pedindo carinho, né? Então, eu tenho experiência com filho adolescente, com filho pequeno. Quando a gente envolve no carinho, acaba cedendo. O amor, ninguém resiste, né? Acaba indo. Então, é uma mudança de paradigma. De paradigma. Você tocou num ponto muito bacana também, porque nós estamos falando de papéis. Porque você está aqui, mas o Paulo, o diretor, o presidente da nossa federação, ótimo. Mas o Paulo é pai, o Paulo é esposo, o Paulo é amigo. Eu acho que eu sou pai, o resto é acessório. Acessório. Que é bom demais, eu curto muito. Então, a gente tem que servir ao Cristo. Temos só um minutinho, né, Rafael? A gente vai pegar isso para o terceiro e último bloco. Nós temos que servir ao Cristo em todos esses momentos, porque a gente é servidor quando? E aí nós vamos deixar esse servidor quando, o servidor do Cristo, para o terceiro e último bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente já volta. Bom, voltamos do nosso intervalo. Esse é o nosso terceiro e último bloco desse papo gostoso, desse Café com Luz com o nosso querido amigo Paulo Maia. E a gente está falando do exemplo do grande servidor, da liderança. E esse assunto aqui não foi que a gente inventou esse tema não, sabe, Paulo? Como inspiração, nós pegamos lá no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, o capítulo 22. E aí, através dos versículos 24 até o 29, é aquele momento que a gente estava conversando antes, que Jesus estava lavando os pés. A última ceia. Ele resolveu lavar os pés por quê dos discípulos? Tinha um momento ali estratégico, ele já tinha falado, né? O que ele estava ouvindo? Ele estava se despedindo, né? Apesar de espíritos maduros moralmente,
Eles eram homens simples e ignorantes. Muitos nem sabiam ler, escrever, né? Naquela época eram pescadores, trabalhadores. Cheios de valores, mas também tinham suas fragilidades. Exato. Que era a condição daquela região, daquele povo, né? Então, acontecia em alguns momentos, Jesus falando do reino que viria, eles falavam, mas quem vai comandar o reino, né? Quando Jesus for. Ele está indo embora. Ele está indo embora. Aí, não, é Pedro que é mais velho, não, é João que é mais próximo, é fulano que tem o dinheiro, né? É o Judas que é mais engajado com a questão financeira. Aí estavam lá discutindo isso. Quem seria o maior? E como estavam no lar, né, naquele ambiente ali, vivenciando uma ceia, né, uma coisa íntima, Jesus aproveitou o momento, como sempre, cingiu, né, o vento com uma toalha na que era uma forma dos escravos íntimos ali, né, dos mais íntimos, trabalhadores, né? Mais assim próximo à família, naquela época agir, pegou um vaso lá, uma bacia e lavou os pés de cada um. E todo mundo tentando, não, senhor, logo meus pés e tal. Aí, o diretor, o governador do planeta. O mestre, né? Aí tentaram criar aquela situação, mas aí Jesus, ao final, colocou, né, que aquele que quisesse ser o maior no reino de Deus, que fosse o melhor entre os homens, o menor entre os homens. Né? Vamos pegar a carona nisso? Uma lição de humildade. Nossa! Assim, Então, para você que está em casa, a gente falou aí do capítulo 22 de Lucas, olha só. E se imagina o pé daquele povo, cascador. Nossa, porque o pessoal andava e tinha que lavar, porque chegava na casa dos outros, eram uns, em vez de servir o café, antes do café, vamos lavar os pés, né? Houve também entre eles uma contenda. Qual deles parece ser o maior? Ele lhes disse, o rei das nações as domina, ou seja, os outros governantes, né? E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. Pois quem é o maior, o reclinado à mesa, ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós sou como aquele que serve. Olha que fantástico isso. A gente vai se deixando inundar por um orgulho, uma posição, e ele está ali dizendo, olha, não precisa disso. E é isso que a gente não deve tirar em mente. Todo aquele que trabalha na seara do Cristo, ele é o patrão. É a ele que servimos. Não, a gente tem muita contenda, né, em todos os trabalhos, em todas as igrejas, a gente participa de outros grupos aí, fóruns que envolvem outras religiões, e a gente vê esse conflito de vaidade muito grande, de poder mesmo, né, de hierarquia e tudo mais. E eu comento sempre que no Espiritismo não tem chefe, a gente está responsável momentaneamente e ninguém tem salário, nem é dedicado 100% a esse trabalho. Pelo menos não deveria ser, se estiver até errado, né? E aí é comum também no nosso meio ter esses conflitos. E nesses conflitos a gente tem que lembrar sempre, para quem que eu estou trabalhando? Quem é o beneficiário do meu trabalho? E aí nos remeter a essa lição, né? Se eu estou servindo a Jesus, quanto tempo que eu tenho que trabalhar para Ele? Que horário? Eu sou... Só no centro espírita? Vou largar o pessoal de casa? Só no evento? Então, é um processo de amadurecimento íntimo de cada um, que à medida que vai se aproximando do Espiritismo, da mensagem de Jesus, de perceber que nós somos 24 horas, 7 dias por semana, empregados desse Senhor. E não se exige tanto, se exige a gente sentir-se bem, né? No coração, a gente pode exercer. E uma outra coisa bacana é que ele traz essa liderança de maneira conquistada, não imposta, e de um líder que não se coloca acima, apesar de estar acima, se coloca... É que se falava que ele tinha autoridade da palavra, né? Não só pelo fato de ele falar com conhecimento, mas pela vibração que ele emanava, que todos ouviam. Quando ele falava, todos ouviam. Imagina eu e você falando com alguém lá que estivesse na pecadora, por exemplo. Se alguém falasse, ó, quem tiver livre de pecado, atira a primeira pedra, né? A primeira vinha em nós. Pela condição nossa, pela nossa vibração, mas ele, em vários momentos, a palavra dele foi o tom, né? Emmanuel, quando encarnado como senador, foi até ele e não conseguiu, se jogou de joelho pela vibração, pela autoridade que ele tinha, moral, né, da palavra. E de uma maturidade que desconcertava, de um poder de persuasão pela própria elevação moral. E esse exemplo não é para a gente vestir a capa do falso bonzinho, que o bonzinho está até pejorativo, não é, Paulo? O jeito que a gente coloca. Mas
essa coisa do servir não é da humilhação. Porque tem gente que acha que Jesus se humilhou. E aí subverte a ordem, porque como eu estou preocupado não em aparecer ou ostentar uma superioridade, não importa se eu estou num cargo de responsabilidade. Que há subordinados, não porque são inferiores, são circunstâncias do serviço. Passageiros. Hoje eu posso estar numa condição de ter que coordenar algum trabalho, mas todos nós, como você disse, temos um grande coordenador maior. E daí, Maurício, até aproveitando o momento que a FEB passou por uma mudança, né, de liderança, as federativas regionais estão passando por um processo de renovação. Eu vejo nas casas espíritas estão chegando jovens presidentes, né? Tem um rapaz de 28 anos, acabou de assumir uma casa. É importante que isso fique atento, né? Que o processo nosso ele tem que ser de revezamento, de preparação de colaboradores, para que a gente se reveze periodicamente, até para não ficar viciado ao poder. E trocar essas experiências. E trocar a experiência. Né? Hoje você vai na frente, nós vamos apoiando. Amanhã eu vou na frente, você vai apoiando. E vai formando um núcleo, né? Uma gestão solidária, um processo de administração, onde a gente vai preparando pessoas, jovens, crianças, trazendo a família para que eles fiquem empolgados, né? No trabalho, na atividade. E assim, quando a gente entrega uma coisa, é sempre prazeroso. Então, quando a gente tem um objetivo no movimento, no trabalho espírita, e a gente entrega ali um evento, faz um almoço, faz alguma atividade, e a gente envolve todo mundo, o prazer de ter servido é muito bom. Aí o prazer, a alegria de servir já passa a ser o nosso salário. Não mais a questão de, vou ajudar ele porque eu vou melhorar, vou ajudar ele porque Deus vai lembrar que numa situação difícil vai me compensar, entendeu? Então, para a gente encerrar, que nós estamos agora com um minutinho só, o grande nosso salário é essa satisfação, essa alegria interna que ninguém vai poder ver, a não ser Deus e nós mesmos. Exatamente. Então, em nome dessa gratidão, queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado de coração, agradecer quem nos assistiu. Um beijo no coração de vocês, até o próximo Café com Luz.